Saiu a notícia que geral ficou sem acreditar no Flamengo. Vamos falar sobre isso. A Arrascaeta deu papo. Flamengo e Grêmio amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo e parabéns. Pra quem, Pedrão? Pra Gabriel Barbosa, o Gabigol, ídolo da nação rubro-negra, hein? Ele completa 29 anos, o predestinado. Parabéns, Gabigol. Ele que ganhou 13 taças para o Flamengo, marcando 16 vezes em finais, pessoal. Parabéns, Gabriel Barbosa, que Deus te abençoe, né? Apesar de tudo que aconteceu, é ídolo do Flamengo, é inegável, entendeu? 16 gols em finais, não é nem de perto aquele jogador um dia que foi vestindo a camisa do Flamengo, hoje lá na equipe do Cruzeiro é banco, mal entra nos jogos, quando entra também não faz absolutamente nada, mas esse é ídolo, não é outros aí que o pessoal fica, porque não veio pro Flamengo, pela madrugada, gente, eu já comentei sobre isso aqui, não vou nem me estender sobre essa situação, viu? Minha galera, Vitor Hugo, meio-campista do Flamengo, já recebeu as passagens para se apresentar ao Santos, o meio-campista emprestado ao Flamengo até 2026, a equipe alvinegra. Aurinegra é quando é amarelo e preto, né? Tipo Volta Redonda, Borussia Dortmund. Vitor Hugo viaja amanhã, tá no começo da manhã de domingo, emprestado ao Peixe, não terá valor de passe fixado. Depois, se o Santos resolver contratar o jogador em definitivo, vai ter que sentar na mesa e negociar com o Flamengo. Um dos principais fatores de Vitor Hugo escolher o Santos, não a equipe do Corinthians, que também tentou a contratação do jogador por empréstimo, é muito em função dele jogar com o Neymar, tá? E, cara, são dois caloteiros, né? Se depois resolverem contratar o jogador, o Flamengo vai passar pela mesma situação, então tem que estar ligado aí na questão das garantias. Preparação finalizada para o embate de amanhã entre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou a treinar a partir da quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Hoje e amanhã é domingo, dia de enfrentar a equipe gaúcha diretamente do estádio do Maracanã. O Flamengo conta com todos os atletas disponíveis, menos Eric Pulgar e Alexandro, que tá com probleminha aí na panturrilha, só volta após o período da data FIFA, inclusive foi desconvocado da seleção brasileira. E o Jorginho, pessoal, também não treinou hoje, tá? No CT Ninho do Urubu, nosso querido Jorginho segue como dúvida, tá? Para encarar a equipe do Grêmio. O Felipe Luiz ainda não decidiu se vai relacionar ou não o camisa de número 21 para esse embate amanhã. E se porventura não relacionar, é uma perca absurda, né? Para o Flamengo, mas vai ser motivada por um desgaste que ele tem no posterior de coxa, não exatamente uma lesão, até para que ele tenha condições físicas de jogar no retorno da data FIFA. O Jorginho ele não estava acostumado a jogar tantas partidas assim, né? Lá pelo futebol europeu, né? Ele era reserva da equipe do Arsenal e lá também os jogos têm um espaçamento maior, né? Tirando o final do ano, que é aquela loucura lá do Boxing Day, né? Natal, aquela coisa toda na Inglaterra, mas tem um espaçamento maior entre as competições, são 4 dias pelo menos ali de descanso na maioria das oportunidades, então isso também pesa, tá? A informação que chega é essa, a ver qual vai ser a decisão do técnico do Flamengo, Felipe Luiz. O Flamengo perde bastante, mas tem o De La Cruz, né? Tem o De La Cruz aí como opção para atuar na volância do Flamengo, por mais que ele esteja voltando de lesão, né? Não foi convocado para a seleção uruguaia, passou por um desgaste aí no Flamengo. Mas, cara, eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Teve uma atuação do De La Cruz, tá? Tava vendo ali no meu acervo de imagens, que o Gordola, ele grava. Flamengo e Corinthians, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 4-0 Flamengo para cima da equipe do Corinthians. E, cara,
o que o De La Cruz jogou foi brincadeira, foi sacanagem. Ele jogou demais, interceptando passe, intensidade. Eu ainda confio que a gente vai ter o retorno desse jogador, tá? Pro Flamengo, tá se recondicionando fisicamente, então não tendo o Jorginho, vai ter a presença do De La Cruz aí no meio de campo com o Saul, né? Pode não ter o mesmo entrosamento, né? Mas o Saul tá jogando bem também. Esse aí é figurinha carimbada para o jogo de amanhã, beleza? Mudanças contra a equipe do Grêmio serão feitas, né? Como eu disse, não tem o Alexandro. A disputa tá entre Matias Vinha e Ayrton Lucas. A priori, o Ayrton Lucas deve assumir ali a lateral esquerda do Flamengo, pessoal. Então, devemos ter a seguinte escalação: Agostinho Rossi, o argentino, no gol, zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral direita Varela, na lateral esquerda Ayrton Lucas. Duplas de dois volantes, tem essa dúvida pelo Jorginho, então vou botar aí Nico De La Cruz e Saul. Cara, a maior dúvida, a pior situação que nós temos aí nessa dupla de dois volantes do Flamengo é se entrar o Alan, tá? Ou então o Everton Araújo, que não tem um refinamento maior ali na questão do passe, precisa evoluir em relação a isso, né? Acredito até que possa evoluir, mas com Saul e De La Cruz já tem a dupla melhor ali de volante, que na minha visão é a posição mais importante. De Arrascaeta, caindo pelo lado direito Gonçalo Plata, caindo pela esquerda Samuel Lino, e no ataque Pedro Queixada aí para enfrentar a equipe do Grêmio, a equipe padrão, a ver também se ele pode fazer alguma modificação no ataque, em vez do Pedro começar com o Bruno Henrique. Em tese, deve começar com o Pedro, porque o Grêmio, sem vergonha nenhuma, deve jogar lá atrás, né, por uma bola, um contra-ataque ali para tentar vencer o Flamengo, e o Flamengo exercendo naturalmente aquela marcação, pressão, enfim. Vale lembrar também que Mano Menezes foi um dos treinadores, foi o treinador, aliás, que impôs a primeira derrota ao Filipe Luiz. Lógico que depois de tudo aquilo, né, o Filipe Luiz evoluiu como treinador, passou a conhecer mais ali os seus jogadores, né? Foi no ano passado isso. Depois o próprio Filipe derrotou o Mano Menezes pela final do Campeonato Carioca, derrotou no Campeonato Carioca também, enfim. No primeiro turno, não lembro se o Mano Menezes já era técnico do Grêmio. Acredito que não, tá? Se eu não me engano, não. Ele não era técnico do Grêmio ainda. Mas tem essa situação do Mano Menezes também. Enfim, vamos ver como vai ser essa atuação. O que eu não gosto, cara, e aí alguns torcedores eles comentam na razão, é que tá se criando um clima de oba-oba, né? E eu ouvi muito, pô, Pedrão, eu não gosto muito disso. Vai ter a festa da Betano, aí ao longo da semana já teve lá a homenagem para os garotos do Ninho. Isso aí não fui eu, não, alguns torcedores. E aí já teve também o De Arrascaeta ganhando varinha de condão, não é varinha de condão, é batuta, né, de maestro ali, né, Cara, eu acho que isso aí não vai impactar. Em outrora, climas de oba-oba impactaram sim no Flamengo, mas eu tava até com o pé atrás nesse jogo contra o Vitória, porque eu falei assim, olha gente, o que pode derrubar o Flamengo hoje é o tal do oba-oba, porque passou da Copa do Brasil e a gente não aconteceu. Os caras entraram sério, então a expectativa que eu tenho é que amanhã, apesar desse clima de oba-oba, né, os caras vão entrar sério, vão entrar, ó, não é todo jogo que é 8-0, vamos dar o sangue aqui e vamos ganhar esse negócio aqui. Acho que vai ser mais ou menos por aí. Lógico, posso ser surpreendido? Posso, mas a ver, não tem como eu prever o futuro. Acho que o Filipe Luiz tá vacinado contra isso, ele sabe como é que funciona o Flamengo nesse sentido e ele deve combater essa situação naturalmente, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, ó. O nigeriano Obi Mikel, ídolo do Chelsea, foi ao Ninho do Urubu e ficou encantado com a estrutura do CT do Flamengo. Pois é, ele foi lá e falou o seguinte: foi a minha primeira vez aqui, as instalações são absolutamente fantásticas, parece a Premier League. O gramado, a estrutura, tudo parece muito bom, muito bom. Estou impressionado. Claro, vim ver o meu velho amigo Filipe Luiz, joguei com ele no Chelsea.
Ele me convidou e eu agradeço muito, falou o Obmíquel em entrevista à Flamengo TV, e ele falou mais. Nunca estive em um estádio no Brasil, mas vou adorar ir a um jogo porque uma coisa que os torcedores trazem é emoção. Seus torcedores na Copa do Mundo de Clubes faziam muito barulho. Foi muito empolgante ver como eles assistiram ao jogo. Então, para mim seria muito bom estar no estádio e experimentar essa atmosfera. Eu realmente estou ansioso por isso. Vai ser um grande jogo e espero, claro, que o Flamengo vença. Falou Obmíquel aí, visitando o CT Ninho do Urubu ainda ontem. Vai ter o retorno da torcida jovem do Flamengo, né? Amanhã no Maracanã, o que ajuda nessa atmosfera, já ajudou bastante com o retorno da raça rubro-negra, vai ter o retorno da jovem do Flamengo, tem as outras organizadas do Flamengo, Nação 12, Flamanguaça, Urubuzada, Império, né? Que ajudam bastante também nessa situação do clima da arquibancada, né? Você tem um torcedor ali que fica o tempo inteiro cantando, que ajuda, né? Não vai, às vezes, no início do jogo, que eu sou completamente contra, né? Avaiar no início do jogo, isso aí atrapalha o time. Então tem tudo para ter uma atmosfera maravilhosa aí a partir de amanhã, beleza? Minha galera, o negócio é o seguinte, o Flamengo está preparando para o jogo de domingo contra o Grêmio copos de edição limitadíssima. Serão 4.000 unidades. Se o torcedor quiser garantir o seu copo para essa edição super especial, vai ter que chegar cedo no Maracanã. Vou mostrar aqui para vocês, ó. São esses copinhos aqui, copos dourados que o Flamengo vai estar lançando. Vou ver se eu adquiro pelo menos um, tá vendo aí, ó? Com a cara de cada jogador do Flamengo, uma edição limitadíssima que a gente terá, tá? Aí no estádio do Maracanã, a partir de amanhã, foram vendidos mais de 59.554 ingressos. O Maraca vai pulsar pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. No total, já foram 65.656 ingressos emitidos, com uma arrecadação passando da casa dos 4 milhões de reais. Torcida do Grêmio no setor visitante, evidentemente, deve estar em peso. Tem uma comunidade enorme de torcedores do Grêmio no Rio de Janeiro, comunidade gaúcha. Enfim, a ver como vai ser esse jogo de amanhã. Expectativa de quase batermos na casa dos 70 mil torcedores. Não bate na casa dos 70 mil em função das cadeiras cativas, enfim, separação da torcida que é enorme. O Flamengo precisa arrumar uma solução em relação a isso. Pensa em botar a tal da rede lá, né, que aí aumentaria o espaço, diminuiria o espaço de separação de segurança. Tem uma outra questão também, que às vezes eu vejo a imprensa debatendo, que eles botam a taxa de ocupação. Aí do Maracanã tá lá 80 e tanto por cento. Aí da Neoquímica Arena tá lá 90 e tanto por cento ocupada. Ah, então o torcedor vai mais na Neoquímica. Cara, taxa de ocupação não serve nem para limpar a bunda. Entendeu? Principalmente a Globo, Sport TV, que fica repercutindo isso. O que importa é a média de torcida. Ah, mas lá no Corinthians cabe menos, no Flamengo cabe mais. Tá, então debate no universo lá do Corinthians, entendeu? Porque taxa de ocupação do Maracanã não serve para limpar a bunda, porque simplesmente não deixam botar mais em função da cadeira cativa. O cara é dono da cadeira, não pode vender aquele ingresso, tem a separação da torcida, sabe? Aí eu fico... Cara, enfim, vamos lá. Minha galera, o Guilhermo Varela, lateral do Flamengo, simplesmente disse que ficou quase fora da Copa América por culpa de quem? Do Tite. Adenor Bach, ex-treinador do Flamengo, foi engolido por argumentos de Guilhermo Varela. Vamos ver o que o Varela falou do Tite. Ê, seu Tite, olha aí. Eu quase fiquei fora da Copa América. Uma das razões é que o outro treinador que estava aqui no Flamengo, o Tite, priorizava a defesa. Não me deixava passar por fora para deixar no mano a mano com o nosso ponta, rapaz. Cara, olha, uma das primeiras
pessoas que eu vejo Varela criticar, nem o Gerson, né, que teve aquele entreveiro lá de soco na cara, eu vi ele falar isso, e do Tite ele fala isso, e era uma reclamação muito grande que a gente tinha, e ele falou isso para a TV da Uruguai TV, viu? Não foi para qualquer veículo, não. E uma das grandes reclamações que a gente tinha da torcida do Flamengo, eu falava aqui também que, olha, o Tite, bicho, porra, o time não faz gol. Sobretudo depois que o Pedro saiu do time. Aí acabou. O Flamengo, o jogo era em função do Pedro. Saiu o Pedro, o Tite ele não tinha um repertório, nem conseguiu encontrar um ali para colocar o Flamengo nos trilhos e deixou o Flamengo depois daquela eliminação contra o Penharol. Ainda teve aquele jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, né? Que o Flamengo não jogou nada, apesar da vitória, mas o Tite pegou a toviola e foi embora para nunca mais treinar ninguém, hein? Fala-se até em aposentadoria. Minha galera, todos foram pegos de surpresa. Como assim, Pedrão? Samuel Lino, ponta do Flamengo, foi convocado para a seleção brasileira. O atacante substitui Matheus Cunha do Manchester United, que lesionou nesse sábado jogando pela Premier League. Mas rapaz, hein? É um tal de lesiona aí que a gente tem de jogadores convocados. Já teve aí o Alexandre, já teve o outro jogador aí também. Agora o Matheus Cunha. O Carlo Ancelotti não hesitou e convocou Samuel Lino para as partidas da seleção brasileira contra o Chile, no estádio do Maracanã, e contra a Bolívia, lá em El Alto, onde fica o aeroporto que você segue a viagem para La Paz a mais de 4.000 metros de altitude. E aí é que mora a minha preocupação. São partidas válidas pelas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Estarei lá nos Estados Unidos para fazer essa cobertura maravilhosa para vocês aí da Copa do Mundo. O Matheus Cunha lesionou na partida contra o Burnley aos 30 minutos do primeiro tempo. Foi uma lesão muscular na coxa esquerda. Já foi o quarto corte do Ancelotti na seleção. O Alexandro, Joelinton, lembrei, e o Wanderson do Mônaco foram cortados aí. Carlo Ancelotti convocou o Samuel Lino. Então, se não tivemos a convocação do De La Cruz, se não tivemos a convocação do Alexandre, que foi cortado em função da lesão, tivemos a de Samuel Lino. Espero que ele volte tudo certo, né? Volte bem para o Flamengo, que ele não jogue lá a 4.000 metros de altitude, que mais me preocupa, que deixe o atleta propenso a lesões, enfim, mas que ele seja feliz lá. Lógico que o jogador gosta, o Filipe Luiz não gosta, ele próprio já deixou claro isso em entrevista coletiva, mas à medida do possível que o jogador vem se destacando, né, no time do Flamengo, é natural, né? É natural que ele vá ser convocado para a seleção brasileira. Isso aí até para aqueles antes, né? Que Samuel Lino não é de nada, coisa e tal, tá aí, ó, convocado para a seleção brasileira. Minha galera, saída do Lohan, de Matheus Gonçalves e de Vitor Hugo dará um alívio na folha salarial do Flamengo no entorno de R$1 milhão por mês. O próximo atacante a deixar o Flamengo é Michael, que sozinho tem um custo parecido com os 3 jovens juntos, pessoal. Pois é, Michael aí, portanto, bem próximo de deixar o Flamengo, e o Flamengo ficando aí com a folha salarial melhor ainda, diferentemente de Arrascaeta, que quer reabrir as conversas para renovar com o Flamengo, com contrato até o final do ano que vem. O uruguaio de 31 anos não esconde a vontade de ficar por mais tempo e encerrar a carreira no clube onde é ídolo. O meio e seu empresário chegaram a abrir a negociação no primeiro semestre, mas a diretoria pediu para apresentarem uma nova oferta no futuro. A Arrascaeta propôs um contrato até o final de 2028 com aumento salarial, e a negativa do Flamengo, teve a negativa do Flamengo naquela época. A diretoria planeja retomar as conversas a partir da próxima data FIFA. A ideia é chegar em um acordo até dezembro, antes do jogador entrar no seu último ano de contrato com o Flamengo, pessoal. Enfim, tudo encaminhado aí também para que essas conversas sejam produtivas e o Arrascaeta renove. Tem que chamar mesmo, Arrascaeta. Você tá jogando
demais, tá? Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.